Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele abençoa, Ele faz a gente entender a palavra dEle e então a gente absorve o pensamento dEle. E esse pensamento, obviamente, nós aplicamos na nossa vida, né? Nós aplicamos a ideia, o pensamento de Deus. E aí, é claro que a gente passa a ter uma vida de qualidade, uma vida diferenciada. Mas eu queria falar com vocês sobre um fato muito, mas muito, extremamente importante que nós estávamos tomando café e estávamos conversando sobre a aliança com Deus, que é o tema da nossa campanha de Israel, a Fogueira Santa de Israel. O tema é aliança com Deus, aliança com Deus. Casamento, né? Falando mais fácil, o casamento com Deus, matrimônio com Deus. Então, você se lembra, você deve ter visto na novela Gênesis, quando Tamar se vestiu de prostituta para ser possuída por Judá. E Judá, não a reconhecendo, tomou posse dela, a possuiu, mas antes dela ser possuída por Judá, ela se transformou, quer dizer, ela se colocou como prostituta para atraí-lo, porque Judá não queria assumir o compromisso que ele tinha dado a ela. Judá havia se comprometido com ela, mas ele falhou. Ele não deu o filho dele como marido dela. E ela tinha aquela esperança, aquela fé de que iria entrar na família de Abraão. Ela queria entrar na família de Abraão. Judá é neto de Abraão. Aliás, quando você lê o texto sagrado, você vai descobrir isso. Judá, filho de Israel. Judá é filho de Israel. Israel, que era Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Então, Judá era neto de Abraão. Eu me enganei. Judá era neto de Abraão. Então, ela queria, Tamar queria porque queria entrar na família de Abraão, porque ela sabia que, pertencendo à família de Abraão, ela teria a sua vida, ela teria uma garantia na sua vida aqui na terra. Ela não apenas daria à luz a filhos, mas ela seria bendita, bem-aventurada aqui na terra só porque estava casada com um neto ou bisneto de Abraão. E ela queria. Ela sabia que Abraão era um homem rico e tinha a bênção de Deus. Então ela se vestiu de prostituta para então enganar e ser possuída por Judá. Judá então veio, antes de tomar posse dela, de ter relação sexual com ela disse assim, olha, eu quero um dote. Eu quero um dote. Porque eu não vou entregar o meu corpo para você, é de graça. E ele então disse, mas que dote? Eu não tenho nada aqui agora.
Aí ela pediu como dote o selo, o cordão e o cajado de Judá. Cada um tem um símbolo, tipifica alguma coisa, uma representatividade. O selo, o cordão e o cajado. 3 coisas fundamentais na vida de Judá. Ora, nós sabemos, a história registra na genealogia do Senhor Jesus que Tamar veio a fazer parte na genealogia de Jesus. Se você lê no Novo Testamento, você vai ver que na genealogia de Jesus está lá o nome Tamar. Você vê, ela se vestiu, se pôs como prostituta para possuir, ou melhor, ser possuída por um homem que viria fazê-la entrar na família de Abraão. Quer dizer, eu não vou entrar aqui na questão que se ela deveria fazer isso ou não. Se ela deveria ou não enganar o Judá. Mas o que importa é que o apóstolo Paulo fala que nós cristãos, ainda que a gente não tenha nenhum relacionamento com Abraão fisicamente, ainda que a gente não tenha qualquer link ou qualquer relação física com Abraão e a sua descendência, mas quando nós entregamos o nosso coração, a nossa alma ao Senhor Jesus, Ele dá, quando o Espírito Santo toma posse do nosso ser, possui a gente, Ele nos dá, Jesus nos dá o Espírito Santo como o penhor de casamento, de união com Ele. Então, através de Jesus, nós temos o Espírito Santo que se apossa do nosso corpo, do nosso ser, que é o penhor, que é a garantia de que somos da família de Deus, que pertencemos verdadeiramente ao Senhor Jesus, fisicamente, espiritualmente. Isso traz para nós um gozo eterno. Porque a pessoa pode ser pobre, pode ser uma pessoa rejeitada por tudo, por todos. Eu sei que muitas pessoas que nos assistem, que têm chegado até nós, não conheceram seu pai nem a sua mãe. Foram jogadas no mundo e foram criadas pelo mundo. E por causa disso, o mundo, que é mau, perverso, fez-las sofrer. Então, talvez você seja uma dessas pessoas, sofrida, rejeitada pelo mundo. O mundo chutou você, o mundo usou você, usou seu corpo, fez de você uma prostituta, um bandido, um assassino, um toxicômano. O mundo fez de você um pedaço do inferno. Mas veja só, como Deus é maravilhoso, como Deus é glorioso. Quando Ele enviou Jesus, a garantia da nossa salvação, quando nós entregamos nosso coração para Jesus, porque Ele nos comprou com a sua alma, com o seu sangue. Então, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, a nossa alma, então Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor do Filho de Deus, que é Jesus,
como garantia da nossa salvação. É por isso que o apóstolo diz lá, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus, não é dele. Você pode ver isso lá, Romanos 8 e versículo 9. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus. Mas quem tem o Espírito Santo tem a garantia de ser da família de Deus. Então, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, e você também é filha, é filho, se torna filha, filho dele, ainda que o mundo tenha feito de você gato e sapato. Você é uma criatura, torna-se uma criatura de Deus. E obviamente, por conta dessa posse que o Espírito Santo toma de você, obrigatoriamente você passa a ter uma vida diferenciada da vida dos outros, que não são filhos de Deus, que não têm o penhor, não têm a garantia do Espírito Santo. Pense nisso. Então, nessa fogueira santa de Israel, priorize esse penhor, o penhor, a garantia de que você é de Deus. Você vai entregar o seu corpo para ser possuído pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como penhor, como garantia, lhe dá o Espírito dele. Isso é muito glorioso. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.